Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro e o tema de hoje é transtorno bipolar. Você sabe o que é isso? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos o psicólogo Ramon Fonseca. Ramon, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado também pelo convite. Ramon, quando uma pessoa apresenta mudanças repentinas de humor, é costume que alguém fale que tal pessoa tem um transtorno bipolar, mas a gente sabe que esse não é o caso. Então, explica para quem está nos assistindo o que é o transtorno bipolar. Veja, acho que virou senso comum a gente chamar a pessoa de bipolar, aquela pessoa que oscila rapidamente o humor, né? De manhã, acorda mal-humorado, à tarde já está sorridente, ou vice-versa, né? A Isso. fulano é bipolar. Então, isso é a compreensão, digamos, social e errônea. Então, o que seria isso? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, ok? Que apresenta uma certa estabilidade. Em que sentido? O paciente, ele fica no polo maníaco ou hipomaníaco. O que seria ser maníaco? É uma euforia, uma grande alegria, certo? Quando alguém está no período maníaco, está muito alegre, expansivo, sorridente ou irritável. Então, o mau humor, a pessoa reclamando, também é o período maníaco. Isso dura uma semana, por volta de uma semana. Ou seja, não é acordou de manhã feliz e à tarde está chato, não. Então, esse conjunto de sintomas maníacos duram por volta de uma semana. Passou isso, ele pode depois apresentar o transtorno depressivo. Ou seja, o indivíduo ele passa uma certa estabilidade de uma semana no quadro maníaco, eufórico, depois saiu disso, fica no quadro sem sintomas e poderá apresentar também um transtorno depressivo maior. Isso vai caracterizar o transtorno bipolar. Como é o comportamento dos portadores desse transtorno? É apenas essa mudança drástica de humor? É como você falou, no caso, para o senso comum, né? A gente vê como uma mudança drástica, mas ela não é tão drástica porque dura até uma semana. Então, como é o comportamento dos portadores? Para que quando a gente veja que alguém tem esse transtorno, a gente também possa identificar. Veja, é, a- como você falou, é só no humor, veja, é humor e um comportamento. Então, eu sempre costumo dizer para os alunos, olha, é pensamento, comportamento e sentimento. Então, são esses três elementos que você tem que prestar atenção: comportamento, pensamento e sentimento, ou emoção. Então, o indivíduo com transtorno bipolar, ele vai se sentir mais expansivo, mais alegre, e ele também vai trabalhar mais, não vai ter sono. Veja, isso é importante, no caso, fazer uma boa entrevista. Por exemplo, uma pessoa que, vou dar um exemplo, a dona de casa. Ela fica, quando ela está no quadro eufórico, ela quer limpar muito mais a casa, fica lustrando mais a casa, ela quer cozinhar mais vezes. Então, ela aumenta a energia, a atividade. E você percebe, nossa, alguma coisa aconteceu, não é comum. Se for um estudante, ele vai passar a madrugada, várias madrugadas seguidas, só estudando, porque tem que ter a melhor nota. E você percebe que isso é um momento, uma circunstância. E quando eu digo uma circunstância, não quer dizer, por exemplo, vai chegar uma visita na casa, a gente faz uma faxina. Vai ter um exame semana que vem, a gente fica uma semana estudando. Não tem uma justificativa clara do aumento da energia. Do nada, a energia aumenta, a alegria fica grande, expansivo. Isso também pode estar relacionado a um comportamento sexual. As pessoas ficam muito mais insinuosas, né? Para um envolvimento sexual, um envolvimento erótico. Isso, o quadro maníaco. Então, eu preciso conhecer bem a história de vida do meu paciente para identificar onde é que foi essa modificação. Para isso, é importante que eu não só entreviste o paciente, mas que eu também possa entrevistar as pessoas que convivem com o paciente para que eu consiga ter um ritmo, tá certo? Isso no quadro maníaco, estou falando. Quadro depressivo, de certa maneira, para nós é mais comum reconhecer o sintoma, mas tem que fazer uma distinção também. Essa sintomatologia depressiva, ela veio de alguma perda, de algum luto, ou também ela surge ali de forma não tão clara a sua causa, tá certo? Então, o comportamento muda assim. Se eu estou depressivo, normalmente vai prevalecer a perda de esperança, certo?
e a perda de prazer. O humor deprimido e a perda de prazer. No quadro maníaco, é um aumento da minha atividade, ou como estudante, ou como profissional, ou como dono de casa, vai aumentar, ou como atividade sexual. Então, essa é a característica de cada polo do comportamento. Ramon, existe algum consenso, né, na área da psicologia, da psiquiatria, de quais são as causas desse transtorno? É, e vou dizer que o consenso que existe é que ele é multifatorial, tá certo? Uhum. Então, eu tenho que fazer uma boa anamnese que se refere a fatores genéticos. Sim, as pesquisas mostram que famílias que já apresentam pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, também apresentam transtorno bipolar. Então, e transtornos psicóticos também. Então, há um viés genético, assim. Também há fatores ambientais, fatores sociais. Passou por algum trauma, por alguma exposição de algum acidente, que pode sim desenvolver o transtorno bipolar. Ou seja, eu não tenho como identificar uma única causa. De fato, eu tenho que observar fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais. Dos tipos do transtorno bipolar, você citou o maníaco e o depressivo. Existe outro além desses dois? O transtorno bipolar, ele pode ser classificado em transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, tá certo? Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, ele se divide em período depressivo e período maníaco. Qual é a diferença aqui? O transtorno bipolar tipo 1, a gente vai se classificar da seguinte forma. Eu tenho que saber se houve um episódio maníaco, que dura no mínimo 7 dias, certo? Então, o quadro maníaco dura no mínimo 7 dias. O que é o quadro maníaco? Lembre-se. No normal, a gente fala a palavra, fulano tem uma mania de. Mania não é costume em saúde mental, ok? Mania é uma elevação. Então, a pessoa está com elevada energia, elevado humor, alegre, descolado, certo? Isso tem que durar no mínimo 7 dias. E isso de uma forma que todas as pessoas percebem que é um tanto incomum daquele indivíduo. Pronto. Isso é o quadro maníaco, ok? Depois pode surgir o quadro depressivo. Tipo 1. O tipo 2, o quadro maníaco, ele dura por volta de 4 dias. Ou seja, ele dura menos dias do que o maníaco tipo 1. Por isso que eu chamo de quadro hipomaníaco. Então, tipo 1 é quadro maníaco e quadro depressivo. Tipo 2 é quadro hipomaníaco e quadro depressivo. Porém, no tipo 2, prevalecem mais sintomas depressivos. Para ninguém achar que quer dizer que o tipo 2 é mais leve que o tipo 1. Não é esse o julgamento. No tipo 1, é como se houvesse uma maior prevalência dos quadros maníacos, e no tipo 2, como houvesse uma maior prevalência do quadro depressivo. Então, tipo 1 e tipo 2. Ramon, caso alguém seja diagnosticado com um transtorno bipolar, e vá procurar um acompanhamento, uma ajuda, como é feito esse tratamento, esse acompanhamento com o psicólogo? Bem, o tratamento tem que ser em conjunto, né? No mínimo psiquiatra e psicólogo, né? Não é possível que seja só o psicólogo ou só o psiquiatra. Tem que ser um trabalho em conjunto, dada a nossa compreensão que ela tem uma causa multifatorial. Então, feito esse acompanhamento em conjunto, um trabalho em conjunto com o psiquiatra e com o psicólogo, então, eu posso destacar agora o papel enquanto psicólogo. A gente vai trabalhar, se ele estiver no polo depressivo, aqui eu vou trabalhar uma reestruturação, o que se refere a segurar, diminuir a ansiedade, a diminuir o sofrimento, a aflição, tentar desenvolver estratégias de esperança, estratégias de descobertas de prazer. Então, eu vou ter um foco se eu estiver no quadro depressivo. Se eu estiver no quadro maníaco, eu vou ter uma intervenção mais com viés de uma psicoeducação. O que seria uma psicoeducação? Esclarecimento do que seria o quadro que ele está vivenciando ali e desenvolver algumas estratégias de autocontrole, estratégias para que eu consiga identificar os meus sinais, os meus sintomas que podem me levar a um quadro maníaco e eu já antes me antecipar com estratégias para evitar essa perda de controle, certo?
Então, dependendo do polo, também eu vou usar estratégias distintas. É importantíssimo também trabalhar com a família, porque muitas vezes o ambiente familiar é um ambiente que é estressor e Sim. hostil ao paciente. Então, muitas vezes o paciente está no quadro maníaco, vão dizer, essa safadeza, essa vergonhice. Então, isso pode aumentar ainda mais a reação do paciente, se eu não entender isso. Veja lá, com colegas de trabalho também é importante eu ter essa noção. Eu já escutei, né, alguns pacientes e alguns familiares de pacientes dizendo que é muito difícil o convívio no trabalho. Então, é importante que os colegas de trabalho também entendam o que seria o bipolar, para evitar certos confrontos, certos conflitos, tanto no que se refere ao quadro depressivo quanto ao quadro maníaco. Ou seja, quem trabalha trabalhando os pensamentos, tá certo? Acolhendo os sentimentos e criando estratégias de enfrentamento por meio de técnicas de comportamento. Ramon, no começo da nossa conversa, eu citei que algumas pessoas, né, quando vem alguém com mudanças de humor, já as pessoas mesmas fazem o diagnóstico de que aquilo é um transtorno bipolar, né? Que você já explicou que não é exatamente assim. Sim, Mas os sintomas, os sinais desse transtorno, eles podem ser confundidos com os sinais de outros transtornos? sim, sim. Veja, essa é a complexidade da saúde mental, porque não existe só um sintoma que ele é daquele transtorno. Sim. Então, exige do profissional uma boa anamnese, uma boa entrevista para que eu conheça o histórico daquele paciente. Por quê? Porque eu posso confundir com transtorno de ansiedade. Eu posso confundir com transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso confundir com transtorno borderline. Então, eu costumo dizer que quando aquelas pessoas falam, fulano é bipolar, geralmente elas estão indo para uma pessoa que é borderline, que ela tem uma oscilação muito maior de humor no mesmo dia. Mais Então, drástica, né? mais drástica, justamente. Então, um borderline que tem essa oscilação, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro. Agora, você, Marina, é minha super amiga agora. Acabou a entrevista, digo, Mariana, é horrível, percebe? Então, isso é típico do borderline, essa oscilação. Não é típico do bipolar, não. Que geralmente a gente chama de bipolar essa pessoa. Então, eu tenho que ter, claro, um cuidado, um maior discernimento da entrevista, não só do que o paciente me relata, mas também do que as pessoas que convivem com o paciente possam me relatar. Outra dificuldade, Mariana, é que geralmente as pessoas, quando estão no quadro maníaco, ou seja, estão alegres, animadas, elas não vão procurar um médico porque estão animadas, sorridentes. Elas vão procurar quando estão no quadro depressivo. Então, Sim. chega para nós, né, na psicologia ou na psiquiatria ou em outro médico, outro profissional de saúde, geralmente quando ele está no quadro depressivo. Isso, às vezes, se a gente não tiver um certo tato, a gente vai só focar na depressão e não investigar, talvez, algum quadro de bipolaridade. Então, por isso que, geralmente, eu trabalho com alguns colegas que são psiquiatras, que eu conheço, eu sei que eles investigam bem, tem esse histórico, que isso é importantíssimo para saber se houve, antes do quadro depressivo, algum quadro maníaco ou hipomaníaco. Isso faz pela entrevista. Não existe outro caminho, não existe outro. Ramon, muito obrigada, pela sua participação aqui no Zona Saúde. Foi um prazer tê-lo conosco novamente aqui na Doctor, né? Você que já participou do nosso podcast, para falar de um tema tão importante que, como eu falei, as pessoas confundem e elas mesmas dão um diagnóstico que é errôneo, né? Na maioria das vezes. Então, eu espero, tenho certeza que tudo que você falou aqui vai informar muita gente, nosso público que está assistindo, e talvez aquela pessoa que se identifique com os sintomas ou que conheça alguém que apresente esses sinais. Isso também vai fazer com que essas pessoas procurem uma ajuda psicológica, que é o nosso objetivo aqui, que as pessoas sempre se informem sobre saúde e que sempre vão atrás de melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Então, muito obrigada. Prazer, Mariana, e repito, veja, da mesma forma que ninguém pode tomar medicação por si só, também não pode dar diagnóstico a si mesmo. Então, Sim. se há um incômodo, procure o médico, procure o psicólogo. Não ache que o Google ele vai dar o seu diagnóstico, É o né? Então, Dr. por Google. favor, doutor Google, ele não é suficiente. Então, procure um profissional, isso é importantíssimo. E você, né, que é familiar, eu sei
eu tenho uns pacientes que quantos familiares sofrem também com isso, porque não entendem. Então, é importante que você se oriente, se esclareça, até para saber lidar com o seu, né, o seu parente, seu amigo que tem esse transtorno. Então, é um prazer, Marina, obrigado pelo convite mais uma vez. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com amigos e com familiares. Eu te vejo no próximo Zoom. Até lá!